E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. E finalmente chegamos ao último vídeo daquela pequena série Minhas Revistas de Terror da editora Block, do selinho Capitão Mistério. Deixa eu começar esse vídeo esclarecendo duas coisas. Primeiro, essas três que eu vou mostrar aqui não são as três últimas revistas que eu tenho da editora Block. Eu tenho outras revistas da editora Block, que provavelmente em algum momento vão aparecer no canal, mas essa pequena série era dedicada ao selinho Capitão Mistério, as revistas de terror da Block. E dessas revistas, desse selo, estas serão as últimas que eu vou mostrar, né? A segunda coisa que eu gostaria de lembrar, de esclarecer, é que as revistas de terror da editora Block que eu mostrei ao longo dessa pequena série também não são as únicas revistas de terror que eu tenho. Eu tenho, na verdade, uma boa quantidade de revistas de terror, algumas bastante antigas, de editoras como a Taika e outras editoras, que em um momento oportuno vão aparecer aqui no canal, né? Dito isso, sem mais delongas, como o pessoal gosta de falar, vamos então para as três últimas edições, né? Começaremos aqui com Aventuras Macabras. Vocês já devem ter percebido que as três são edições únicas, ao contrário das outras, que eu tinha 2 ou 3 do Drácula, 2 ou 3 do Lobisomem, 2 ou 3 do Frankenstein. Essas eu tenho um exemplar de cada apenas, por isso estão todas juntas. Nós vamos começar com Aventuras Macabras, né? Tá aqui o nosso selinho, Capitão Mistério, editora Block, que tinha na capa o Drácula e BR de Terror, Drácula Voltou. 64 páginas, sempre histórias inéditas. Você vai se arrepiar quando ler A Feiticeira de Nova Orleans, né? As capas eram sempre muito chamativas. Infelizmente, as minhas revistas estão bastante gastas, né? Eu não as consegui em tão bom estado. Algumas eu também tenho já há muito tempo e então, né, eu não tenho elas como eu gostaria, né? Bem belas, bem inteiras, mas a gente faz o que pode. Então aqui está a primeira história, A Feiticeira de Nova Orleans, ou New Orleans, como preferem alguns, né? É uma história do Roy Thomas com desenho do Gene Colan e do Dick Giordano. Você vê que tinha nomes de peso produzindo as histórias, né? E é uma aventura com o Drácula. É aquilo que eu falei, né? Fase Marvel das revistas da editora Block. Que a editora Block publicou muitas histórias produzidas pela Marvel que, como eu sempre falo, não tinham nada de terror, né? Era mais aventura. Essa aventura tem um lance curioso. Há uma pequena aparição, um pequeno crossover de um personagem razoavelmente desconhecido. Esse personagem aqui, quando eu vi ele, quando eu li essa história, eu tive que pesquisar na internet para ir descobrir o cara porque eu não o conhecia, né? Simon Garth, ou apenas Zumbi, é um personagem de histórias de terror da Marvel. Mais uma vez, dentro daquela questão que eu sempre falo, que a Marvel é uma editora de super-heróis, e mesmo quando produzia história de monstros, ela ainda era uma editora de super-heróis, e ela tinha essa coisa de ter personagens principais para viver as aventuras, né? E o nosso Simon Garth era um desses personagens que tinha suas próprias aventuras, né? Era um cara lá que tinha sido transformado em zumbi, vamos dizer assim. Eu não vou entrar muito em detalhes. Se você, como eu, ficar curioso, pesquisa aí no Google, né? Simon Garth, zumbi, Marvel, você vai achar. Né? A história do Drácula contra a feiticeira não tinha nada de especial. Né? Um roteirinho até certa forma padrão, mas com belos desenhos. Né? Não foi assim o
o roteiro mais inspirado dos caras, né, do nosso querido Roy Thomas, mas boa história, serve para divertir. Depois nós temos Esta Presa Me Pertence, uma disputa entre Drácula e uma vampira. Eu acho interessante que o subtítulo é uma disputa entre Drácula e uma vampira de maneira bem genérica, assim, né? Temos ali o expediente, Gardner Fox e Dick Ayers. Gardner Fox é bastante conhecido também, né, como escritor. Eu vou passando rapidinho assim, eu não vou me demorar muito, né? O Drácula parece que era, né, o personagem principal, pelo menos nessa revista. Eu não tive outras edições dessa revista para saber, tá, gente? Eu vou afastar um pouco aqui para ficar mais fácil mostrar. Eu não tive outras edições da Aventuras Macabras para eu saber se o Drácula sempre tinha tanto espaço na revista. Mas, pelo menos nessa revista, ele era o cara, né? Era ele que aparecia em todo canto. Essa ainda é uma... Aí tem uma pequena história aqui, ó. O Assassino. Essa ainda é uma revista daquela fase mais de ouro, vamos dizer assim, mais grandiosa da editora Block, que ainda vinha com matérias, ó. Drácula no Tempo da Mini Saia, que esse título em português aí é muito ridículo. Eu tenho esse filme, diga-se de passagem. É um filme fraco, viu? É um filme fraco. Mas, a título de curiosidade, para se ter, serve. E ainda tinham, né? Ainda mantinham nas revistas esse lance de ter as reportagens nessa época. Temos aqui uma sessão de correio. E daí, Juramento de Sangue. É uma história do Jerry Cohen com desenhos do Tom Sutton. Eu não conheço esse Tom Sutton, mas, né, o Jerry, quem é que não conhece, né? Todo mundo já ouviu falar dele em algum lugar, já leu alguma coisa. E mais uma vez temos aqui nosso vampirão como personagem principal. Drácula era realmente tipo o superstar das histórias de terror, pelo menos da Marvel, né? Tinha algumas historinhas assim mais avulsas, muitas delas muito boas, né? Mas essa O Homem que Bebia Sangue em especial eu acho muito legal. Tem uma certa ironia contida nela. Mas no, no decorrer normal das coisas era tudo muito padrãozinho, né? E essa é. Depois nós temos Histórias Fantásticas, Capitão Mistério, na editora Block. Na capa temos o Blade. Muita gente não conhece o Blade, né? Ou conhece o Blade, mas conhece aquela versão cinematográfica do Blade, né? Que teve 2 filmes, se não me engano, né? Com o Blade. Eu não lembro o nome do ator agora que fez o Blade, não me recordo. Mas teve 2 filmes até razoáveis. Mas essa era a versão, né, de quadrinhos do Blade. E, como sempre, tudo ligado a vampiros e ao Drácula, né? Aí temos aqui o Blade lutando contra vampiros, como sempre. O Blade era um matador de vampiros implacável que acabou virando ele próprio um vampiro. Acho que eu não estou dando muito spoiler aqui, né? Acho que quem conhece o personagem sabe disso, né? Não chega a ser tipo, tô entregando o negócio. Não, todo mundo, né? O Blade é conhecido e todo mundo sabe, né? O lance dele, né? Ainda mais depois do advento dos filmes, todo mundo sacou o que que o Blade era e o que que ele se tornou. Não, o Blade era um personagem até interessante. E pelo menos na minha opinião, o Blade é um dos raros casos em que um personagem realmente ficou até mais interessante no filme do que nas HQs. Porque o Blade das HQs eu não gostava muito. Olha,
vinha com um mini pôster escrito O Faquista, porque ele tinha esse subtítulo, tá? Eles chamavam ele de Blade O Faquista. Não sei se essa palavra existe, não. Acho que passou a existir depois que eles inventaram. Vinha com uma matéria. O que você pode dizer de um vampiro de 500 anos de idade que se recusa a morrer? Né? Eu não me lembro dessa matéria mais. E depois continuava. Nessa revista aqui em especial, como você pode perceber, o grande protagonista era o Blade, né? O Blade apareceu na revista inteira. Todas as histórias da revista eram do Blade. E, mais uma vez, versão Marvel do terror, e versão Marvel do terror é a história do super-herói. Não tem jeito. Mas vale o registro. A última, a única edição que eu tenho de A Múmia, né? A Capitão Mistério, essa é a edição número 5. Fantástica história, A Mulher Serpente. E existe realmente a maldição da múmia. Eu lembro que a primeira edição que eu tive da múmia, a primeira revista que eu tive da múmia, cara, eu achei no lixo, acredita? Eu tava voltando para casa da escola, tava na 5ª série talvez. Passei assim ao lado de uma calçada na guia da calçada, tinha um saco preto meio transparente assim. Eu olhei e vi que tinha uma revista da Múmia. Assim, eu percebi que era da Múmia de cara, porque ela tava com a capa para cima e dava para ver pelo plástico. Eu morrendo de vergonha, porque eu ia mexer no lixo, mas eu não consegui não pegar, cara. Eu estendi a mão, peguei e levei para casa a revista da Múmia muito feliz. Foi a primeira que eu tive. Tive algumas outras depois, mas acabou que a única que eu tenho agora é esta aqui. Eu sempre achava, sei lá porque, isso é coisa minha, coisa de menino, eu sempre achava esse subtítulo, A Múmia Viva, totalmente desnecessário. Por mim não precisava ter, era só a múmia. Mas, então vamos para a história. Aí está, ó, adaptação livre do filme A Maldição do Vale dos Reis, né? Ou seja, é uma adaptação do filme, né? Muito particular dos caras. Ó, uma conversinha como base de explicação aqui para te dar contexto na história. Eu não tô vendo um expediente aqui pra gente saber quem escreveu nem quem desenhou. Mas o desenho não era muito bom não, tá? Eu não curto muito essa arte aqui. Mas aí tinha aí a história. Uma história meio que dentro do esquemão de histórias da Múmia, tá? Porque querendo ou não, parece que as histórias da Múmia sempre tem mais ou menos um roteiro parecido. Uma questão parecida, ela está sempre envolvida com alguma moça bonita e algo assim. Depois tinha essa história A Mulher Serpente, Marvel, né, Stan Lee. Uma daquelas histórias meio além da imaginação, só que sem toda aquela qualidade do além da imaginação. Depois tinha Os Assassinos, outra história Marvel, total, né? Mas até que bem feitinha essa história. A matéria que prometia na capa, existe mesmo a maldição da múmia. Pôster, na época em que ainda tinha pôster, né? Pôster Fotofã, uma cortesia da revista A Múmia. E esse é o Lon Chaney, como a múmia. O pôster até que é legalzinho. E Os Inesquecíveis Caninos, adivinha? Mais Drácula, né? Mais vampiros. Né? Não tinha jeito, né? Se não era o Drácula, eram vampiros, era a Coqueluche. Aqui com desenhos do John Buscema, temos Apenas Magia, Funério P. Pedra. Esse aqui é... Eu fico me perguntando se isso era assim no original ou se foi tradução, né? Porque isso é bem coisa... parece bem coisa de brasileiro.
Essa história do funério Pedra aqui, eu não me recordo muito bem, para ser sincero, tá? Não, eu não recordo muito bem de qual é o lance da história. Depois temos A Maldição do Homem de Quatro Braços, outra historinha, né, que a Marvel publicava por lá nas suas revistas, na época em que a Marvel publicava mais histórias de monstros do que qualquer outra coisa. E uma história dentro daquele padrãozinho, né? Uma boa história, às vezes, com um final inesperado ou bastante moralista, né? A Marvel tinha muito isso, né? Umas histórias moralistas. A Caça à Bruxa, um anúncio da revista do Mestre do Kung Fu, O Caixão Sem Paz, né? E essa história aqui do Caixão Sem Paz é bem interessante, cara, porque ela é baseada numa história real. E quando você para pensar que algo pelo menos parecido com o que essa historinha conta aconteceu, né? Você às vezes imagina que a realidade é mais maluca que a ficção. E é isso aí, pessoal. Encerramos então a nossa pequena série das revistas da Capitão Mistério, da editora Block. Quem gostou, deixa like.